Olá, salve Maria Imaculada. Hoje eu quero falar de algo que o inferno odeia, que o inferno estremece de ódio e que tenta impedir as pessoas de saber. Eu falarei sobre a Santíssima Virgem Maria, a nossa mãe, a nossa querida mãe, mais especificamente sobre a santa escravidão de amor. Por isso vamos ver o que nos fala o Evangelho no primeiro capítulo de São Lucas. Eis que a palavra de Deus vai nos dizer. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo, Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Essas são para nós as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos, nós vemos nesta palavra o quão profundo amor de Deus por nós. O mundo que estava no pecado, que estava sem Deus, na inimizade com Deus, como de fato muitas pessoas estão, mas veio a reconciliação. E a reconciliação veio. Deus se fez carne. Deus Pai envia seu Filho para a terra para nos salvar. E Deus escolheu esta mulher. Por mais que nossos queridos protestantes teimem, falem mal, Deus quis precisar de Maria. Deus não precisava, mas Deus quis precisar da Santíssima Virgem Maria. E como São Luís Maria Grignion de Montfort vai dizer no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, foi por meio de Maria que Jesus veio da primeira vez, e é por meio de Maria que ele voltará pela segunda vez. A palavra de Deus neste Evangelho que acabamos de ler vai mostrar como esta mulher é grande. Obviamente, comparado com Deus, como o próprio São Luís vai dizer, ela é um átomo, ela é muito pequena. Mas, comparado a nós, Maria está muito acima, pois ela é serva do Senhor, é escrava do Senhor. Aquela que foi imaculada, aquela que nasceu imaculada para o Cristo, que é todo puro, que se fez pecado por nós na cruz, pudesse nascer. Como poderia pensar, como pensam alguns irmãos protestantes, que Deus nasceria de uma prostituta, como os muitos veem ultrajar a Santíssima Virgem Maria disso? E, no entanto, Deus nasce no seio da Virgem Maria. E as pessoas estão tirando a devoção da Virgem Maria. O inferno tem trabalhado para tirar a devoção à Virgem Maria. Nós católicos, nós sabemos, Deus está presente na Santíssima Eucaristia. Ali é o corpo e o sangue do Senhor. Mas Satanás, ele não quer tirar primeiramente a Eucaristia, ele quer tirar primeiramente a Virgem Maria, porque se tira a figura da Santíssima Virgem Maria, eu não acredito na Eucaristia, porque o Evangelho de São João vai dizer no primeiro capítulo que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E onde é que o Verbo divino se fez carne, se não foi no ventre da Santíssima Virgem Maria? Se tira a Virgem Maria, eu paro de acreditar que o Deus se fez carne, pois Deus se fez carne lá. E se eu não acredito nisso, eu não acredito nas palavras de Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 6, onde ele diz que quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá a vida eterna.
que quem come a carne dele e bebe o sangue de Cristo permanece nele, assim como ele permanece em um com o Pai e o Espírito Santo. Então se tira a Virgem Maria, se tira a plenitude da verdade de Cristo. Como o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer, o verdadeiro sentido esponsal do amor a Deus se cumpre plenamente na maternidade de Maria. O Evangelho vai dizer, o anjo vai dizer para nós neste Evangelho, vai dizer para Maria, que o ente santo que nascer dela será chamado Filho de Deus. E como São Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se nós temos que imitar a Cristo, temos que imitar a Cristo plenamente. E a primeira coisa que temos que imitar a Cristo é ser filho da Virgem Maria. Pois se nós não imitarmos a Cristo sendo filhos da Virgem Maria, nós não imitaremos a Cristo nos entregando a cruz para então participar da ressurreição. Jesus, quando estava na cruz, como uma espécie de testamento espiritual, normalmente quando a pessoa está nas últimas, que ela está morrendo, que ela sabe que está morrendo, está no hospital internada, com grandes sofrimentos, ela chama, normalmente se reúne a família, e ali ela fala, pede desculpa pelo que tem que pedir, e dá os últimos conselhos, as últimas instruções. Qual foi os últimos conselhos de Jesus, as instruções? Ali estava João, ali estava Maria. E Jesus diz para João, eis aí a tua mãe. E para Maria diz, eis aí o teu filho. Meus queridos irmãos, nós vemos que, da mesma forma que para sermos filhos de Deus, da mesma forma que Cristo, o ente que nasceu da Virgem Maria era filho de Deus, para nós sermos filhos de Deus também, temos que nascer da Virgem Maria. Não tem outro caminho, meus irmãos. Não tem outro caminho. São Pio de Petreutina vai dizer algo belíssimo. Olha só o que este santo, escravo da Virgem Maria, disse sobre ela. Esforcemo-nos, como tantas almas eleitas, por seguirmos sempre o exemplo desta mãe, caminhando sempre com ela, desprezando qualquer outro atalho que a vida possa nos apontar e que não seja a estrada de nossa Santa Mãe. Não nos afastemos dessa estrada, pois se quisermos chegar ao fim de nossa caminhada, estejamos sempre unidos à nossa querida Mãe. Meus irmãos, foi ou não foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo quis dizer na cruz, no último suspiro dele praticamente, dizendo para o apóstolo João, eis aí a tua mãe, dizendo isso que São Pio vai dizer, que é o nosso atalho, que ninguém pode chegar ao final se não for por este atalho que é a Santíssima Virgem Maria. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, mas a Santíssima Virgem Maria é o atalho que nos leva para este caminho. O atalho é a Virgem Maria, e este atalho só se encontra na Igreja Católica Apostólica Romana, este atalho verdadeiramente mariano. A Assembleia de Deus vai indicar um atalho, a Universal vai indicar um atalho, um pedágio. Normalmente nessas seitas se tem um pedágio, que é o dízimo e pagano, mas o atalho verdadeiro é a Santíssima Virgem Maria, pois ela nos levará, ela não guarda nada para si, ela nos levará para aquilo que nos santifica e que nos salva, que é os sacramentos e a fidelidade a Deus. E a fidelidade a Deus. Em Gênesis, Deus vai dizer para a serpente, vai dizer que vai colocar a inimizade entre a mulher e a serpente. E como é que Jesus chamava a Virgem Maria nos evangelhos? Era mulher. Como podemos ver nas bodas de Caná, quando a Virgem Maria vai interceder e ele fala, mulher, o que temos com isso? E ele vai dizendo, mulher, mulher, mulher. Mas na cruz ele fala, eis aí a tua mãe. E fala, mulher, eis aí o teu filho. E aí está a inimizade que a serpente, que Deus coloca entre a serpente e a mulher é a Santíssima Virgem Maria. No Apocalipse 12,
nós vemos aquela mulher que se humilhou, porque se tornou escrava do Senhor, se tornou a melhor, se tornou a serva. Nós vemos ela exaltada, coroada. E ali vemos o dragão. O dragão, como a própria palavra de Deus vai dizer, que é a antiga serpente. E ali vemos o combate entre a mulher e a serpente. E a descendência da mulher e a descendência da serpente. Ou você é da descendência da mulher, que é a Santíssima Virgem Maria, ou você é da descendência de Satanás. Você pode dizer que é um servo de Deus. Você pode até ter pseudo-profecias. Você pode ser qualquer coisa, mas se você luta contra a Santíssima Virgem Maria, você é nada mais, nada menos do que um servo do demônio, um servo do dragão que fala no Apocalipse 12. Você tem que escolher entre ser escravo da Virgem Maria, ser servo da Virgem Maria, ser filho desta mulher do Apocalipse 12, ou então você é da descendência do dragão, meu amigo. Eu prefiro ser da descendência da Santíssima Virgem Maria. Esta mulher que é maravilhosa. São Luís Maria Grion de Montfort vai dizer que Deus reuniu todas as águas e chamou-as mar, e reuniu todas as graças e chamou-as Maria. Nós vemos hoje em dia as pessoas com tanta sede de Deus, buscando sentimentalismo e não tem aquele fogo verdadeiro. Até em grupos da renovação carismática nós vemos que tudo já está fraco, porque não tem a Virgem Maria. No Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, São Luís Maria Grion de Montfort vai dizer que muitas vezes o Espírito Santo só não age mais na gente porque não encontra a Santíssima Virgem Maria em nossa alma. Meu irmão, eu quero dizer para você desta devoção à Virgem Maria, desta verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, que isso é para quem quer ser santo. Como uma frase que eu sempre digo, um versículo que eu sempre digo, que é em Levíticos 19:2, sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E a Santíssima Virgem Maria foi santa, porque Deus foi santo e porque Deus habitou no seu seio. E por isso nós que queremos ser santos devemos imitá-la. E esta verdadeira devoção é ensinada por São Luís Maria Grion de Montfort. Mas, no entanto, meus irmãos, esta devoção, ela não é, digamos assim, um atalho, uma mágica, que agora eu me consagrei à Virgem Maria, eu nunca mais vou cometer pecado. Se você não lutar para não cometer pecado, não vai te servir de nada. Não vai te servir de nada usar uma corrente para dizer que você é escravo da Santíssima Virgem Maria, pois vai ser só um enfeite. Você tem que lutar, pois Jesus Cristo vai dizer que o reino de Deus são para os violentos de coração, são os violentos que o conquistam. Então nós devemos fazer igual Paulo vai nos exortar, dizendo que nós temos que lutar até o sangue contra o pecado. E nós só vamos ter esta graça quando nós formos escravos da Santíssima Virgem Maria. Pois como vai dizer São Maximiliano Maria Kolbe, os santos são obras da Imaculada. Então se nós queremos ser santos, nós devemos se entregar a esta forma da Virgem Maria, que como São Luís Maria Grion de Montfort vai dizer, que nós devemos, que com essa devoção nós somos colocados na forma da Virgem Maria, pois como vai dizer um santo, que eu acho que é Santo Agostinho, Nossa Senhora é a forma de Deus. E ela vai nos formando da forma que Deus quer. Mas, no entanto, meus irmãos, a primeira coisa que você tem que fazer, como eu me torno um escravo de Nossa Senhora? A primeira coisa que você tem que fazer é ler o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Tem pessoas que têm pegado a fórmula da consagração e têm se consagrado sem nem mesmo ter lido. Ou seja, está se entregando sobre algo que nem conhece. Devemos ler, devemos conhecer, devemos meditar, devemos rezar o rosário, pelo menos o terço diário, pelo menos o terço. Pois como tem um papa que diz, que agora eu não lembro qual, vai dizer que o rosário é o flagelo dos demônios. Então nós devemos botar os satanás para correr tudo com o rosário. Mas, no entanto, esta devoção à Virgem Maria, por que muitas pessoas acabam tendo escrúpulos, acabam não querendo aderir à devoção à Virgem Maria? Pela falta de testemunho. Muitas pessoas têm pegado a devoção à Santíssima Virgem Maria e deturpado. E eu quero falar disso agora, porque muitas pessoas se dizem devotas da Virgem Maria, se escondendo no manto de Nossa Senhora com seus pecados,
sujando a imagem da Virgem Maria com seus pecados, sujando a imagem da igreja com seus pecados, achando que é o termo que São Luís vai dizer no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, lá no tópico dos falsos devotos, dizendo muitas pessoas porque usam escapulário, ou porque rezam um terço de vez em quando, porque rezam o ofício de vez em quando, aí fala, não tem problema nenhum porque Nossa Senhora vai me defender, porque já teve pessoas que depois de mortas ressuscitaram para confessar, porque sempre os devotos de Nossa Senhora terão a graça de ter a confissão na última hora, então eu vou pecando à vontade, porque no dia que eu for morrer, Nossa Senhora vai avisar o dia e vai aparecer um sacerdote para que eu confesse e receba a unção dos enfermos. Então continua pecando deliberadamente, e vai pecando, sem ser por ignorância, vem sabendo do que está fazendo e peca, e peca, e peca. E muitas vezes, igual eu conversava com uma amiga minha, ela é escrava de Nossa Senhora, ela ainda tem algumas resistências e algumas coisas, e ela me falava que achava que não tinha problema uma pessoa ser consagrada a Nossa Senhora, uma pessoa ser de Deus, e ir para shows seculares, determinados shows seculares. Aí eu te digo, muito bonito, num show sertanejo, onde se prega o adultério, a bagaceira, com um monte de mulheres com vestidos profanos, e tá lá, a pessoa com a mão lá, dançando, cantando e com a corrente na mão. Olha lá, o escravo de Nossa Senhora servindo de escravo de Satanás, porque tem muito escravo de Nossa Senhora sendo fingindo que é escravo, muito escravo de Satanás fingindo que é escravo de Nossa Senhora. Anderson, você está sendo muito radical. Isso é um exagero, porque Nossa Senhora é a mãe da misericórdia. Sim. Mas você é escravo e está achando, Nossa Senhora é a mãe da misericórdia, você não deve falar isso? Será? Será que você leu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria? Ou fez como muitos que fez a consagração sem ler, sem prestar atenção? Olha só no número 98 do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. São Luís vai falar mais ou menos isso que eu falei dos devotos presunçosos, que são os falsos devotos, que acham que pode pecar à vontade. Sabe, aquele tipo de gente que acha que não tem problema se masturbar direto todo dia, que não tem problema fazer sexo antes do casamento e tá lá com a corrente, tá rezando, e diz, eu vou ser salvo. Que não tem problema nenhum ir pra festa, ir pra prostituição, ficar vestindo short curto, roupa indecente, ficar namorando, ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil e se prostituindo, porque eu sou devoto de Nossa Senhora, eu vou pro céu. Será que Nossa Senhora vai interceder pela tua salvação dessa forma? Ou será que ela vai interceder para que você mude de vida, seu sem vergonha? Olha só o que vai dizer o número 98 do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. É São Luís que vai dizer aqui, não eu. Não há no cristianismo coisa tão condenável como essa presunção diabólica, pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando pelos pecados se fere, se transpassa, se crucifica e ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e a injuriar seu próprio filho? Quem ousaria pensar? Veja que isso foi o próprio São Luís que disse. A Virgem Maria seria tão baixa dessa maneira, me perdoe o termo, até de referir esse termo falando de Nossa Senhora, de uma pessoa que está ultrajando impiedosamente, presunçosamente, tendo consciência dos seus pecados, que nem luta contra os pecados. Será que ela lutaria para a salvação? É muito mais fácil ser salvo um protestante por intercessão de Nossa Senhora, porque não foi devoto de Nossa Senhora pela ignorância, do que um que reza o terço e que sai o rosário da boca para fora e que continua nos seus pecados por o seu bel prazer, que não luta isso aqui, como diz minha mãe em alguns outros termos, que não bate um prego numa barra de sabão para mudar de vida, para se converter. E falo isso sem medo algum, pois o catecismo da Igreja Católica vai dizer que fora da Igreja não há salvação. Entretanto, ela diz que pode ser salvo aquela pessoa que, pela ignorância, não sabe que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica e não conhece toda essa magnitude, essa grandeza da Igreja Católica. Eu digo isso sem medo algum.
Porque infelizmente hoje, meus irmãos, tem acontecido isso. O sentimentalismo, as pessoas falam muito, o sentimentalismo não está só na renovação carismática, o emocionalismo. Claro, a gente pode ter emoção, tem sentimentos, porque cada caso é um caso, a gente não conhece o interior da pessoa. Claro que se uma pessoa, ela tá assim, ela chora um ano inteiro, aí, minha filha, você tem problema, você quer um psicólogo, um tratamento? A mesma coisa, mas você vê que o sentimentalismo, o emocionalismo está na igreja em todos os movimentos. As pessoas acham, a pessoa sai de um show, sai do pecado, sai da bagaceira toda que faz, da prostituição. E a pessoa fala, mas eu sou devoto da Virgem Maria, porque nossa mãezinha é tão linda. Oh, minha Nossa Senhora, oh, minha Senhora. Meu filho, muda de vida. Quando você se consagra a Nossa Senhora, você se entrega de corpo e alma a Nossa Senhora. Tudo que você tem e você entrega a Nossa Senhora. Mas, claro, você não vai parar de pecar de uma hora para outra. Eu estou falando aqui, eu não sou santo. Mas do dia que eu consagrei a Nossa Senhora, muitas coisas que eu fazia e muitas coisas que eu achava até lícita, eu deixei de fazer. Porque Nossa Senhora foi mostrando. Porque essa é a grande graça da verdadeira devoção à Virgem Maria. Nossa Senhora vai te moldando por dentro, vai te ensinando. Nossa Senhora é nossa mestra, nossa professora. E com essa devoção, o fim último dela é Jesus Cristo, como vai dizer o próprio tratado. E então nos leva até a idade perfeita de Jesus Cristo. E ela vai nos educando. Muitas coisas eu já deixei. Outras, eu sou um pecador. Tanto é que eu estou direto me confessando. Porque eu quero me emendar de vida. Eu quero me emendar de vida. Então está aqui o meu pecado, eu jogo no confessionário. E como vai dizer São Pio de Petrotino, o nosso passado, a misericórdia de Deus, e o nosso futuro, a providência. Então eu tenho que confessar meus pecados. Eu tenho que tentar me emendar. E é isso que no número 99, seguindo esse número 98 do tratado que eu disse, São Luís vai terminar de nos explicar isso. Vejam só. Digo que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, a mais santa e mais sólida depois da devoção a Nosso Senhor e ao Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Aqui eu abro um parêntese antes de continuar o número 99. O pior de tudo é que muitas vezes as pessoas que abusam da devoção à Virgem Maria, elas acabam cometendo os pecados em comungar. Muitas pessoas até cometendo o próprio pecado na Santa Missa, indo com roupas indecentes, fazendo pessoas pensarem coisas a respeito dela. Eu digo por mim, eu não vou aqui dizer que eu nunca fiz isso. Anos atrás, na minha ignorância, eu cheguei a comungar na Santa Missa, há algumas horas atrás, tendo me masturbado. Olha só que sacrilégio. Eu comunguei muitas vezes, passei uns 5 anos sem ter feito uma confissão. Agora, eu posso dizer que eu era santo nessa época, que eu era um verdadeiro devoto. Eu cometi o pior pecado que se pode cometer, que é comungar em sacrilégio. Depois desse pecado, o maior é abusar da devoção à Santíssima Virgem Maria. Porque eu sou devoto, eu vou ser salvo. Não importa os meus pecados. Como uma vez, não necessariamente sobre Nossa Senhora, mas eu ouvi uma vez uma pessoa na igreja dizer: ah, pode fazer à vontade, só é antes de morrer confessar. Queridinho, você sabe o dia que você vai morrer? Quem me garante que quando acabar esse vídeo, ou na hora que você fechar essa página sem querer terminar de ver o vídeo, você não vai morrer? E os teus pecados? E toda a sua presunção que ia receber a unção dos enfermos e a confissão antes de morrer? Como vai dizer a palavra de Deus em Eclesiástico, não lembro o capítulo nem o versículo, mas lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Vai continuar São Luís no número 99, fechando parênteses aqui. Confesso que, preste atenção, confesso que para ser alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo pecado, conquanto seja este o ideal, mas é preciso, ao menos, note-se bem o que vou dizer. Em primeiro lugar, estar com resolução sincera de evitar ao menos todo pecado mortal que ofende tanto a mãe como o filho. Aqui eu já abro outro parênteses. Veja que aquilo que eu falei, aquilo que São Paulo vai nos dizer. Ainda não tens lutado até o sangue na luta contra o pecado. O que você tem feito para lutar contra o pecado?
Veja, por exemplo, que os santos foram santos porque eles foram grandes covardes, principalmente a luta pela castidade, porque eles fugiam das ocasiões de pecado. O que você tem feito para lutar contra o pecado? São Francisco de Assis, quando ele começava a ter excitações e tentações contra a castidade, ele se jogava na geleira. Teve santos que se jogaram em espinhos para lutar pela castidade. Você já ouviu falar de Santa Maria Gorete? O primo dela, tentando ela contra o pecado para tentar abusar dela, para transar com ela, ela dizia: não, não, é pecado, é pecado. E sabe o que aconteceu? Ela de fato lutou até o sangue contra o pecado. O primo dela deu 14 facadas nela. E você, o que tem feito? Tem chegado a pessoa, ah, eu queria ficar com você, o que você tem feito? Você tem dado 14 facadas em quem quer impedir você de ficar com o menininho, com a menininha, ou com meninos e menininhas, né? Porque hoje em dia liberou geral. Todo mundo fica com todo mundo pega todo mundo. O que você tem feito, meu irmão, para evitar de ver filme pornográfico? O que você tem feito, meu irmão, para evitar o adultério, de não trair sua esposa, de não trair o seu esposo? O que você tem feito para evitar de ficar falando mal dos outros? Que esforço você tem feito para viver a modéstia? Ah, eu viver a modéstia é difícil, até porque eu não tenho dinheiro para comprar novas roupas, novos vestidos. Mas tem dinheiro para ficar indo no cinema, para ficar indo para show, para comprar livros imorais. Para isso tem dinheiro. Que esforço você tem feito? As pessoas não se esforçam mais pela santidade. É uma coisa que eu digo. As pessoas hoje em dia, em alguns aspectos, as pessoas querem morrer para ter as coisas da terra. Por exemplo, passa 8, 10 horas estudando para um concurso público porque tem que se sacrificar. Mas para ser santo ninguém quer se sacrificar. Se a pessoa disser que passa 8, 10 horas rezando, estudando sobre a doutrina da igreja, absurdo! Isso não existe! Fanático! Meu irmão, fanático é que... Enfim, as pessoas não querem lutar. Diz para uma pessoa que você está dormindo no chão para fazer penitência para ser santo, porque você está sendo tentado. Você vai ser chamado de fanático. Agora diz que você está dormindo no chão ou num colchão aí de madeira porque está com dor nas costas e tem que arrumar a coluna. As pessoas hoje não se esforçam. A pessoa vem o desejo de pecar, a pessoa não quer lutar contra o pecado. Eu ouvi uma história uma vez de um dependente químico que ele teve uma experiência com Deus, então ele começava a vir a fissura. Quem usa droga sabe, a fissura vem para pecar. Sabe o que ele fazia? Ele ia para a capela do Santíssimo e dizia: eu não vou sair daqui até que passe a vontade de usar droga. E ficava lá. E você, por que você não vai até a capela do Santíssimo Sacramento e fala: Jesus, eu não vou sair daqui até passar essa vontade de transar antes do casamento, até passar essa vontade de masturbar, até passar essa vontade de bater naquele infeliz, até passar essa vontade de falar mal dos outros, até passar essa vontade de caluniar, até passar essa vontade de etc, 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 inúmeros pecados que tem. Qual é o esforço que você tem feito nisso? Meu irmão, você tem que lutar. Você não é anjo. E olha que, como vai dizer São Pio de Pietrelcina, Deus vê imperfeição até nos anjos. Quem dirá em você, seu miserável, acha que vai entrar no céu aí sem fazer nada? Esforça-te para mudar de vida. Converta-se. Fechando parênteses, prossegue São Luís. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Que foi até o que eu já falei agora, né? Terceiro, filiar-se a confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário ou outras orações, jejuar ao sábado. Foi isso que eu também falei. As pessoas hoje em dia, coisas que é de santidade, ninguém quer. Tem pessoas que se consagram a Nossa Senhora. Nós sabemos que para consagrar a Nossa Senhora nós temos que fazer algumas orações de acordo com cada pessoa, com aquilo que é o estado de vida de cada pessoa. Rezar o Rosário ou o terço, o Magnífica e a coroinha de Nossa Senhora. Tem pessoa que se brincar não reza uma Ave Maria durante o dia. E as pessoas, sou escrava de Nossa Senhora. Meu irmão, e como é que tá a vida de oração? A luta pelo rezar o texto? Não rezo não, porque tô sem tempo, né? Mas pra ficar no Facebook compartilhando, porque tem tempo de sobra. E São Luís, vou completar aqui o que ele vai dizer, pela importância do que ele vai dizer. Isto é maravilhosamente útil.
a conversão de um pecador, mesmo empedernecido. E se meu leitor estiver nestas condições, como que tenha já um pé no abismo, eu lhe aconselho, contanto, porém, que só pratique estas boas obras na intenção de, pela intercessão da Santíssima Virgem, obter de Deus a graça da contrição e do perdão dos pecados, e de vencer seus maus hábitos, e não para continuar calmamente no estado de pecado, a despeito dos remorsos de consciência, do exemplo de Jesus Cristo e dos santos, e das máximas do Santo Evangelho. Por isso, meu irmão, o primeiro motivo que nós devemos nos consagrar à Virgem Maria é a vida de santidade, é sermos santos. Não dá para continuar na vida de pecado. Muitas vezes eu não tinha forças para lutar contra os pecados. Muitas vezes vai jovens hoje confessar e padres dizem que masturbação não é pecado, enquanto o catecismo da Igreja Católica diz que é pecado sim. É pecado. E eu tinha esse mal na minha vida. Eu era viciado. Por diversos motivos, que depois eu posso fazer um tema a respeito da sexualidade, falando mais sobre isso. Mas por mim mesmo eu não conseguia. Durante a minha preparação para me consagrar à Virgem Maria, eu tive que me confessar por este pecado. É algo terrível. É como se fosse uma droga. Só que, como vai dizer Padre Léo, é mais perigoso porque eu não preciso subir no morro e ir até a boca de fumo para pegar a droga. Porque já está no corpo. E eu só consegui terminar este mal depois que me consagrei à Virgem Maria. Depois que eu me consagrei à Virgem Maria, nunca mais, pela graça de Deus. Eu sei que é totalmente pela graça de Deus e pela intercessão de Nossa Senhora, eu não mais me masturbei. Evitei toda a pornografia. E outro ponto da devoção à Virgem Maria, que São Luís pede, que não é obrigado, mas pede, é o uso das correntes. São Luís vai dizer que a corrente, além de se tornar na nossa ressurreição, poder se tornar correntes de glória, ela ajuda a lembrar daquilo que eu sou e evitar o pecado. Isso eu posso dizer na minha vida. Teve uma época que Satanás me pegou tão forte para me cair no pecado da masturbação que eu cedi. Mas no momento em que eu fui acessar sites pornográficos, eu senti o peso da minha corrente. Aí eu lembrei da miséria que eu sou e que eu não pertenço a mim. Eu sou da Imaculada, eu não posso fazer isso. E fechei aquele vídeo. Então eu falo isso porque tem muitos escravos. Claro, é de cada um. Se quiser usar, usa. Se não quiser, não usa. Mas muitos escravos, muitas vezes, estão com grandes dificuldades que não usam a corrente, não se lembram que são da Imaculada. Não se lembram que são da Santíssima Virgem Maria. Porque a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria é a renovação do nosso batismo. Hoje em dia vemos tantas pessoas querendo fazer renovação do santo batismo, né? Querendo imitar práticas protestantes, vão para azar. Eu prefiro renovar o meu santo batismo indo para o ventre da Virgem Maria, me tornando escravo da Santíssima Virgem Maria. E as minhas correntes me lembram a miséria que eu sou. Até essa minha outra corrente aqui que eu uso no braço é bem enferrujadinha. Aqui sou eu. Eu sou ferrugem. Eu sou a ferrugem. Sou pecado. Mas eu estou sendo formado no ventre da Virgem Maria. E se eu não tivesse no ventre da Virgem Maria, eu estaria perdido. Que o mundo todo saiba que se não fosse a Imaculada eu estava lascado. Eu estava lascado. Porque com certeza eu estaria no pecado, eu estaria fazendo muitas coisas e sendo contra o testemunho dentro da igreja. Até na época que sem discernimento eu estava fazendo rap aí mesmo sendo da igreja. Sejamos da Imaculada. Não tem outro caminho. Como eu já disse, São Maximiliano Maria Kolbe falou: os santos são obras da Imaculada. E a santidade é um desejo de Deus para nós. Então, meu irmão e minha irmã que me vê neste vídeo, se você quer ser santo, entrega-te à Imaculada. Não tenha medo. Não tenha medo, como vai nos dizer o Padre Paulo Ricardo, né? Falando sobre os protestantes. Que sentido tem achar que o sol, que é Jesus Cristo, que sentido tem achar que a lua, que é a Virgem Maria, vai tirar o brilho do sol, que é Jesus Cristo?
Então não tenhamos medo de nos entregar à Virgem Maria, aos cuidados da Virgem Maria, os cuidados maternais da Virgem Maria. Mas para isso, claro, leia o Tratado da Virgem Maria, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria e ser santo. E ser santo. Buscar ajuda. Buscar ajuda com Cristo na confissão. Porque ali não é um homem, ali é Cristo. Ali é Cristo. Porque, meu irmão, se você quer se consagrar a Nossa Senhora, para em vez de você se tornar escravo de Jesus Cristo pelas mãos da Virgem Maria, tornar Jesus Cristo e Nossa Senhora seus escravos, como acontece no meio protestante, querer transformar Jesus nos escravos dele, isso não vai adiantar nada. Porque, essa minha corrente, isso aqui não é como se fosse uma lâmpada mágica. Aí eu esprego e falo, Jesus, agora eu quero a unção poderosa, que eu quero agora a graça de ter meu salário aumentado 30 vezes. Aleluia! Eu sou escravo da Virgem Maria. Oh, glória! Jesus, eu quero aqui agora a cura de um câncer. Não. Claro, a gente pode rezar. Não estou dizendo que é errado. Agora, transformar Jesus Cristo em nosso escravo, isso aí é uma heresia. Como nós vemos no meio protestante, que infelizmente tem passado para o meio católico. Nossa, esprega a correntinha, Nossa Senhora, eu sou seu escravo, por isso eu te peço, Nossa Senhora, que me dê um carro, porque que horrível saberem que o escravo teu anda a pé, que anda de ônibus, que fica... Meu filho, aí você tem que ser escravo do Edir Macedo, do Valdomiro Santiago. Escravo da Virgem Maria é ao contrário. Nossa Senhora, em vez da gente espregar a corrente, Nossa Senhora vem nos chamar e nos ensinar. E nós sim devemos sofrer. Porque o sofrimento é uma graça de Deus. É uma graça de Deus. Vemos muitas vezes pessoas serem devotas de Padre Pio, mas não querem os sofrimentos. Que glória teve Padre Pio, digamos assim. A glória de Padre Pio foi a cruz. A manifestação da glória de Jesus, no sentido da nossa salvação, foi na cruz. Então o escravo da Virgem Maria deve estar ali aonde Jesus nos deu a Virgem Maria como mãe, na cruz. Principalmente na cruz. Eis aí o teu filho, e eis aí a tua mãe, na cruz. Então, permanecendo na cruz, sejamos escravos de Jesus Cristo por meio da Virgem Maria, e que o mundo inteiro conheça esta devoção, que foi tão espalhada pelo nosso beato João Paulo II, que o mundo inteiro saiba, que se não fosse a Virgem Maria, eu e com certeza você estaria lascado. Salve Maria Imaculada e sejamos santos, formados no ventre da Virgem Maria. Glória a Deus pelas mãos da Virgem Maria. Amém.